Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral. Nesta terça-feira, o advogado Roberto Mohamed e o jornalista Edson Carpentieri analisam, comentam as notícias com você. E a gente vai começar analisando a participação do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, no Roda Viva de ontem. Ele falou sobre regulação das redes sociais e falou, e o Edson vai querer comentar isso, sobre uma certa implicância que existe hoje no Brasil todo da opinião pública em relação ao Supremo. Vamos conferir. Sobre isso. Mas os casos estão aparecendo. Os casos em que você tem que decidir o que pode e o que não pode, quando é que há responsabilidade civil, quando é que não há responsabilidade civil. Portanto, possivelmente o Supremo vai ter que decidir isso se o Congresso não conseguir produzir legislação. E aí vai decidir, e o que o Supremo decidir é o que vai valer até o Congresso deliberar. Quando o Congresso deliberar, prevalece a legislação do Congresso. Já aconteceu isso, o TSE teve que regular as plataformas digitais. Muitas coisas são feitas por acordo. Desde quando eu estive no TSE, nós conseguimos fazer um grande acordo. E agora eu fiz do Supremo também, essa semana, um grande acordo com todas, não todas não, mas com boa parte das plataformas digitais que quiseram sentar na mesa e ajudar no combate à desinformação. E aqui, esse é um ponto muito interessante que você levantou, o mundo inteiro está vivendo um momento delicado, Vera, que é você traçar a linha adequada de onde você está efetivamente protegendo a liberdade de expressão e onde você está permitindo a degeneração da liberdade de expressão. Porque, na verdade, o que aconteceu no mundo, o acesso ao espaço público e ao conhecimento, à informação, dependiam basicamente da imprensa tradicional, que fazia um filtro. Esse filtro acabou quando chegaram as plataformas digitais, porque qualquer um pode chegar no espaço público sem passar pelo editor do jornal, enfim. E aí vem uma coisa terrível, é que as plataformas digitais, elas têm dois pilares. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo, Edson. Olha, eu acho que da fala do Barroso, e o programa de ontem foi muito bom, mas é preciso a gente pensar algumas coisas e analisar em separado. Quando ele fala, por exemplo, que fechou quase que um acordo com todas, ele se referia ao X, né, ou o Twitter do babaca do Elon Musk, que não sentou nessa conversa com o Supremo. Eu já disse que a questão da regulação das redes sociais bate na incoerência da extrema-direita e da direita. Eles falam de liberdade de expressão, mas defendem a ditadura que teve censura. Eles falam de liberdade e querem anonimato. Aquilo que eu já falei é proibido pela Constituição. A Constituição garante a liberdade de expressão, vedado o anonimato. O significa o quê? Eu não posso falar de alguém e me omitir, me esconder atrás de um avatar. Isso tem que acabar. Então, o que a regulação é o mais importante é as redes sociais fornecerem o endereço IP e a qualificação da pessoa que se esconde atrás de um perfil falso. Isso tem que acontecer, se praticam crimes assim. Então, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Tem a ver com tomar cuidado na lei para que não haja aquilo que a Constituição proíbe, que é o anonimato. É eu fazer uma crítica, uma ofensa, ou acabar com atingir a honra de alguém, me escondendo atrás de um perfil falso. É isso. E aí, quando o cara soltar uma fake news, dependendo da gravidade dela, e no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente viu que ultrapassou todos os limites, tem uma campanha ridícula, que a gente já discutiu aqui, a questão do arroz. Compre arroz do Rio Grande do Sul, não compre arroz chinês. Aí falaram que era chinês, arroz de plástico. Falaram que uma marca que fica no Paraná era uma marca de Taiwan. Quer dizer, olha, as pessoas já estão ultrapassando os limites. Eu não sei quem é que tem titica na cabeça que fica propagando isso. Porque não dá nem para usar politicamente, porque é tão imbecil que não tem razão. Quem queria elevar o preço do arroz foram os produtores gaúchos. Eles quiseram se valer da situação. Porque 90% da safra estava colhida. Foram eles que espalharam isso. Vamos põe na sua cabeça que produtor rural não é santo.
Agora começaram a endeusar o agronegócio. Dando a cara do agronegócio, daquele pequeno produtor que tem 10 vacas e planta milho. Esse cara não é o agronegócio. O agronegócio é o negócio defendido pelo Caiado. É uma grande indústria que atacou nossa indústria no Brasil, foi responsável direto pelo processo de desindustrialização, porque eles acham que o Brasil só tem que vender commodity, mais nada. São os caras que pegavam dinheiro do crédito rural do Banco do Brasil para comprar picape, cabine dupla, construir piscina na fazenda. Eram esses caras, que a vida inteira tiveram crédito subsidiado, tomaram terra na bala. Produtor rural não é santo. Vamos parar com isso. Os caras no norte do país matam índio, invadem terra, matam o cara da região que se mete a denunciar que grilaram terra. O agronegócio não é santo. Ele dá lucro? Dá. É ele que é responsável pelo sucesso da nossa balança de pagamentos? É. Produtor rural é santo? Não. Não é só por causa da Renascer ou da novela Rei do Gado, mas assiste aquilo que você vai ver o que é produtor rural no Brasil. A história do Brasil foi construída assim. Esses caras são responsáveis pelo início da concentração de renda na nossa história. Então vamos devagar. Vamos devagar com Andor, porque estão querendo santificar as pessoas em virtude de uma tragédia ou em virtude dessa suposta defesa da liberdade. Eu não acredito num cara que fica falando de liberdade de expressão e fica defendendo a ditadura militar. E agora começaram a chamar o militar de... Eles mesmos estão divulgando notas que uma revista inglesa teria colocado uma matéria de que as Forças Armadas brasileiras são preguiçosas, só se preocupam com si. Isso eu tenho certeza também. Eu já cansei de dizer, essa política estratégica de presença do Exército em áreas urbanas, para mim sempre foi preguiça de general. Ele não quer ficar na fronteira, ele quer ficar em Recife, São Paulo, Rio, Salvador, mas onde ele não é necessário. Mas essa estratégia teria que vir do governo, que fica passando a mão na cabeça deles. Então, é preciso mudar. Quando eu entendo que o Barroso fala da antipatia da população com o Supremo, mas esta antipatia, que não é só da direita, é da esquerda também, vem pelo fato de que o Supremo avançou demais nesta discussão, aí sim ferindo a liberdade de expressão. Isso não poderia ter acontecido. Agora, é inadmissível considerar que é um ataque ao Supremo Tribunal, por exemplo, você fazer uma crítica ao Toffoli. Porque o comportamento do Toffoli neste ano tem sido terrível. Não é de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que se dar o respeito. Então eu acho que a gente tem que analisar as coisas como elas são. Um ataque, uma crítica individual. A decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal faz parte do jogo democrático. Eles não são infalíveis. Agora, Edson, na fala do Barroso ontem no Roda Viva, tem um aspecto muito interessante, que a gente sabe disso, mas que ele explicitou claramente. O Supremo regulamenta se não houver a legislação por parte do Congresso. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde aos telespectadores. Eu acho que essa questão, eu concordo que o Mohamed falou da questão do Supremo, a liberdade de expressão está garantida, tem que ver a questão do anonimato. Não pode ser... Porque já existe uma regulamentação. Se você fizer um ataque pela internet, está lá seu nome, você vai ser processado. Se você fizer uma calúnia, a vítima pode te processar. A lei já existe para isso. Então, o que tem que resolver é a questão do anonimato na internet para impedir fake news, para impedir calúnias e difamações sem que você tenha o agressor, né, identificado. Agora, eu não sei se tem outro vídeo do Barroso, que eu acho que uma coisa que me causou espanto foi o presidente do Supremo dizer que há uma certa implicância da população com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é o inverso. Acho que está um desrespeito do Supremo contra o povo brasileiro, independentemente de questão ideológica. Não dá para o ministro achar natural um integrante da corte, no caso o Dias Toffoli, pegar um avião de um empresário e ir lá para
para a Europa para assistir a final da Champions League e levar o segurança. O povo brasileiro pagar 39, 49 mil reais para o segurança para acompanhar o ministro, ele achar que é natural, que você que está aí assistindo tem que bancar a conta do assessor dele, porque ele quis ir num evento social de prazeroso. Eu gosto de ver a Champions League. Ele que pague do bolso dele, ele que pague o segurança, se ele quiser, do bolso dele. Isso não é atividade de trabalho? Então, está tendo um desrespeito muito grande do Supremo Tribunal, eles estão se achando acima da lei, estão se achando semideuses, e isso não é uma questão ideológica. E é muito ruim para o Supremo, porque não existe uma democracia de verdade sem um poder judiciário que seja respeitado. E é importante, o Supremo é importante para a nação. Nós não podemos aceitar que ele se autodesmoralize impunemente. Só deixar claro que o Dias Toffoli custeou a viagem dele para assistir a final da Champions. O que foi pago com dinheiro público foi o segurança dele. Sim, mas ele ficou num camarote de um empresário milionário e custeou, não sei, né? Não apresentou as notas, os valores. Diz que custeou. Isso foi o Barroso que falou, presidente. Então, eles também teriam que mostrar a agenda pública deles. Só 4 ministros do Supremo mostram publicamente qual é a sua agenda, contrariando a Constituição, que diz que teriam que mostrar. Então tá tudo errado lá no Supremo. Agora, que vocês dois têm razão, os comportamentos do Dias Toffoli nesse ano são bastante estranhos. Por falar em Champions League, a La Liga espanhola, um dos protagonistas da final da Champions League, que o Dias Toffoli foi assistir, foi o Vinícius Júnior. E pela primeira vez, La Liga espanhola puniu, Mohamed, agressores de ofensas racistas contra o Vinícius Júnior. Parece um início de processo. Sim, parece um início de processo, mas é preciso deixar claro que as limitações que a Liga Espanhola de Futebol teve são as da própria justiça espanhola. Não há o crime de racismo lá. Na verdade, em nenhum país da Europa há legislação específica sobre isso. Tem uma razão cultural, não é porque os europeus, eles são racistas mesmo, no fundo, racistas e xenófobos, mas porque eles não têm a Europa começou a receber imigrantes negros, de origem africana, nos últimos anos, porque a escravidão ocorreu no continente americano. Então aqui o racismo é uma coisa mais evidente, uma chaga. Na Europa, isso não aconteceu, historicamente, culturalmente não aconteceu, então eles nunca se preocuparam com isso. Quando você começa a ter a migração, principalmente das suas próprias colônias, para lá, porque a África era europeia, aí você começa a ter um problema na mão. Mas eles não têm legislação sobre isso. Então, o que a justiça, tanto que você vê que a pena foi muito leve, mas por falta de amparo penal. Não há descrição do crime de racismo. Eles foram para injúria, eles foram para ofensa, para ataque à honra. Eles tiveram que fazer um paralelo. Mas é um alento que a Liga, que tinha ficado omissa até agora, agora, lógico, embarcou, surfou na onda da decisão judicial, tente fazer alguma coisa. Mas vamos deixar claro. Espanhol, português, alemão, italiano, francês, então, nem se fala, são extremamente racistas. São racistas, são xenófobos, são preconceituosos. É histórico e cultural nesses povos esse tipo de sentimento e esse tipo de delito, que a gente considera delito. Eles não. É preciso deixar claro. O português, você vai para Portugal, você volta apaixonado, você é super bem tratado. Agora vai morar lá. Quando você chega e vai morar lá, e você é visto como um inimigo deles. Aí você sente o que é xenofobia em Portugal. Na Espanha, então, brasileira que chegar sozinha na Espanha, para eles é prostituta. Não tem exceção. Então, é esse tipo de tratamento que o europeu tem com os estrangeiros, que é uma coisa que a gente tem que repensar, e eles têm que repensar também. Só que com esse avanço, que é uma pauta que a gente vai falar em outro programa brevemente, essa pauta de extrema-direita que está ganhando espaço na Europa de forma assustadora, e eu acho que o Macron deu um tiro no pé agora com essa convocação de eleições gerais,
Eu não acho que isso vai mudar, Paulo. Você imagina, um governo de extrema-direita na Espanha, um governo de extrema-direita em Portugal ou na Alemanha, na Itália, vai fazer lei antirracista? Os caras são racistas na essência, no estatuto do partido. Não vai acontecer. É para falar alguma coisa? Se sobrou alguma coisa para você falar? Não, sobrou sim, que eu acho que eu concordo com o Mohamed, que é uma questão cultural, e eu só quero dizer uma coisa, que todo o avanço tecnológico que a humanidade assiste, você assiste, assim, o negócio do celular, a evolução das redes sociais, não veio, infelizmente, acompanhado de um avanço civilizatório, que é inacreditável que em pleno século XXI, você tira uma foto aqui, em um segundo está na China essa foto, e ainda existe racismo, xenofobia, quer dizer, avanço tecnológico sim, da máquina, mas da alma humana, nada. Olha, depois do intervalo, o Mohamed vai contar para você o que ele faria se ele estivesse no lugar do Lula quando Vladimir Putin ligou para ele. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira, o Edson Carpentieri, jornalista, o Roberto Mohamed, advogado, estão comentando, analisando as notícias com você. Mohamed, se ontem você estivesse encarnado lá na personalidade do presidente Lula e recebesse a ligação do presidente russo Vladimir Putin, o que você diria para ele? Obrigado. Até porque o Lula... Você sabe alguma palavra de russo? Não? Nada. Das Vidaya, alguma coisa assim. Vamos deixar claro o seguinte. O Lula, ele tem adoração por bloco econômico. Né? E ele considera o BRICS essencial para o desenvolvimento das nossas relações comerciais. Isso é uma visão do PT. Tipo, o Bolsonaro defecou e andou pro BRICS. Tava nem aí. É tudo que ele odeia, né? Rússia, China, Índia. Ele queria fazer um acordo com Israel, Estados Unidos, Alemanha. Esse é o sonho dele. América do Sul, então, nem pensar. Então, quando você fala de blocos, o Lula tem uma atenção especial, e eu não acho que ele está errado, porque esses blocos, o bloco do BRICS, tende a ser a grande força econômica daqui a 10, 15 anos. Isso não tem dúvida nenhuma. Índia e China estão crescendo num ritmo assustador. A África do Sul faz investimento em tecnologia muito grande. O único pobre é o Brasil. Por quê? Não investe em tecnologia, não investe em educação, não investe naquilo que faz com que o país avance. E permite que o nosso grande negócio seja o agronegócio e não a indústria. Por quê? Não existe país rural que tenha chegado a algum lugar no mundo. É só olhar todas as maiores economias do mundo. Aí vão falar, mas nós acabamos de ultrapassar, estamos agora como a 8ª economia do mundo. Tá, nós estamos como 8ª porque está havendo também um movimento de reindustrialização do Brasil. Não dá para chegar em lugar nenhum sem indústria, sem tecnologia, sem pesquisa, sem educação. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, quando o Putin, e aí o Lula tem sido cobrado pela direita, que acha que ele tinha que ter tomado partido da Ucrânia. Vamos lembrar que o próprio Bolsonaro esteve na Rússia pouco antes da invasão. Uma semana antes. São aquelas incoerências de esquecer o passado. Ele esteve lá pouco antes da invasão e o Brasil sempre foi parceiro tecnológico também da Rússia. Então não adianta vir agora com conversinha dizendo que é o Lula. Mas eu acho que o Lula tinha que agradecer e continuar nessa toada, porque não temos que ter alinhamento automático com os Estados Unidos. Isso de forma alguma pode acontecer. Nem a ditadura fez isso. Para quem? Para refrescar a memória dos imbecis que dormiram na porta dos quartéis, que é um bando de imbecis, o Brasil foi uma das lideranças de um bloco existente nos anos 70 chamado Países Não Alinhados. Lembra disso, Edson? Que era uma resposta ao domínio e essa pressão que os Estados Unidos faziam. Os países não alinhados foi um embrião do que hoje é o BRICS. Então, é preciso reagir
a essa pressão americana, porque eles não são os xerifes do mundo. Eles acham que são. E vamos deixar claro, o Brasil fechou o acordo nuclear com a Alemanha justamente para não fechar com os Estados Unidos, justamente para fustigar os americanos. O Geisel foi o mais anti-americano dos nossos presidentes nos últimos 40, 50 anos. Não foi o Lula, foi o Geisel. Ele só comprava equipamento dos outros. Ele não comprava nada, até material bélico, ele não comprava nada, ele não gostava de comprar dos americanos. Ele fez tudo para fustigar os americanos. Era um general da ditadura de origem alemã. Vê se ele estava preocupado com isso. E agora essas pessoas que não sabem o que falam, ficam falando do Lula. Ele tem mais é que agradecer e ser gentil com essa preocupação do Putin. E eu não acho que a posição brasileira de neutralidade total na questão da guerra da Ucrânia esteja totalmente errada. Eu acho que já ficou meio definido. Eu tenho uma posição que eu já discuti aqui, questão de história e tal. Eu não confio no presidente da Ucrânia. Eu acho que o presidente da Ucrânia é um cara mal intencionado e ele está usando esta invasão para se colocar como um grande ditadista. Ele continua sendo um ex-comediante. Agora, Edson, o presidente Lula disse para o Putin ontem que o Brasil apoia a presença russa na mesa de negociações de um cessar-fogo, que não é a posição das grandes potências ocidentais, que condicionam a presença russa na negociação à retirada das tropas. Bom, duas questões aí. Na questão do BRICS, deixar claro que os carros-chefes são China e Índia. Os outros estão papéis secundários. O Brasil todo mundo fala da Rússia. A Rússia, o Brasil é a oitava economia do mundo, a Rússia é a 11ª ou 12ª. Então, em termos econômicos, o Brasil está bem à frente da Rússia. O PIB brasileiro é maior que da Rússia. Só que nós não temos uma bomba atômica. Nós não temos o botãozinho que o Putin pode apertar e destruir o planeta. Então, essa é a importância da Rússia. Segundo, para a direita radical, que critica o Lula, que está apoiando indiretamente o Putin, vamos só lembrar que o Trump, o ídolo do Bolsonaro, está com o Putin. Está atacando o Biden porque o Biden está com o Zelensky. Então, a direita brasileira precisa se informar melhor. Precisa começar a entender. O Bolsonaro está ali em cima do mundo, mas o ídolo do Bolsonaro, o Trump, está com o Putin, igualzinho o Lula. Então, embaralhou toda essa questão. Então, antes da direita brasileira começar a atacar, vejam que o ídolo do Bolsonaro está apoiando, né? Então, eu acho que a posição brasileira está correta nesse momento, Paulo. E como diz o Mohamed, o Lula está no papel dele, tem que negociar a paz, tanto nessa questão como na questão da guerra contra o Hamas de Israel. Israel está adotando uma postura genocida, matando milhares de velhos, crianças e inocentes, responde a um ataque brutal dos terroristas, com um ataque tão ou mais brutal ainda. Então, eu acho que no comportamento da política internacional, o Lula está corretíssimo. Principalmente nessa importância dada ao BRICS, como destacou Mohamed. A China e a Índia são os países as economias que mais crescem no mundo, e daqui a 10 anos, certamente, se a relação comercial estiver mais aprofundada ainda, esse bloco vai ser de importância vital para o Brasil, para o comércio internacional do Brasil. Só fazer uma observação, o Edson, não é de espantar isso. Teve uma mulher que foi entrevistada, lógico, ela não reflete todo mundo, mas a grande maioria, porque eu nunca entendi por que tinha tanta bandeira de Israel, né, em manifestação pró-Bolsonaro. E o Bolsonaro, isso foi desde o início do governo dele. E o Bolsonaro tinha aquela coisa de grude com o Netanyahu. Mas quando ela deu entrevistar uma mulher na Paulista, ela falou, não, nós temos que apoiar Israel porque eles são cristãos como nós. Quer dizer, já mostra a ignorância da pessoa. O que me espanta na extrema-direita é que ela é uma suposta elite. Mas isso só mostra o quanto a nossa elite, que estuda em colégio particular, que estuda em faculdade particular, muitas vezes na universidade pública podendo pagar, essa elite é ignorante. Então é ignorante que acredita em comunismo ainda, tem medo de comunismo. Acha que comunismo ainda existe. Quer dizer, são pessoas que não têm o menor senso. E aí falta cultura, falta educação. Mas como é que você explica isso? Uma classe tão alta, né? Vai para a Disney todo ano.
mas não sabe que Israel, o povo judeu, é tudo, menos cristão. Jesus era judeu e foi crucificado por eles. Então vamos deixar um pouquinho, lógico, não foi o povo judeu, foi o Império Romano, mas com a escolha deles. Vamos dizer claramente, então até para essa senhora e para outros boçais que ficam segurando bandeira de Israel, os judeus não acreditam que Cristo era filho de Deus, era o Messias, eles estão esperando o Messias até hoje. É isso, vamos colocar bem claro, para vocês não falarem bobagem, porque pega mal, né? Vocês se acham elite e, no entanto, pega mal falar uma bobagem dessa. Mohamed, você tem falado algumas vezes aqui no Opinião Litoral sobre o aeroporto de Guarulhos. E o aeroporto de Guarulhos está nos noticiários nos últimos dias, primeiro porque o fundo Icatu Vanguarda comprou o parque logístico. E depois que estreou o trailer do filme O Estranho, que é de terror, passado no aeroporto de Guarulhos. Mas eu queria ver, tem um vídeo sobre a ANAC. A ANAC fez recomendações pesadas, na verdade foram advertências pesadas. Se o Davidson puder soltar o vídeo da ANAC. Civil, a ANAC proibiu o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, de ampliar a frequência de voos de passageiros. A fiscalização da ANAC encontrou problemas em sinalizações e nos pátios das aeronaves. As falhas já haviam sido apontadas em 2 notificações e uma autuação. Se a concessionária do aeroporto não solucionar os problemas em 60 dias, o número de voos deverá ser reduzido em 5%. Em nota, a GRU Airport, que administra o aeroporto, considerou a decisão desproporcional. Disse que está realizando as melhorias e que confia na revisão da medida. Eu tinha falado sobre isso já desde há muito tempo que a gente vem batendo nisso. Isso é mais um recado para o governador Tarcísio, de que ele fala que só a iniciativa privada salva. Essa empresa que administra Guarulhos, ela é criminosa. Ela se preocupou em arrumar primeiro a parte do terminal que você aluga para lojas, ou seja, onde as pessoas gastam dinheiro. Ela não fez um investimento de infraestrutura. O edifício garagem é terrível, o estacionamento é abandonado, não tem segurança no aeroporto de Guarulhos, os banheiros são péssimos, a comunicação entre as áreas de embarque é horrorosa. Se você cair, der o azar de parar no Terminal 1 e o seu voo foi transferido para o Terminal 3, esquece. Você está morto, você vai ter que pegar um ônibus para andar. Mas essa questão da falta de sinalização, e é só ver uma coisa, o que está acontecendo com as malas que trocam por droga para mandar para a Europa. Sabe por que isso acontece? Porque esta empresa Mequetrefe, que pegou o aeroporto de Guarulhos, é estrangeira, não tem a menor competência para administrar um aeroporto. Então não é diminuir frequência. A ANAC devia iniciar um processo agora, junto com o Ministério da Fazenda, ou de Portos e Aeroportos, eu não sei qual dos dois tem competência para isso, para anular a concessão e botar ele para novo leilão. Por quê? O aeroporto de Guarulhos, Paulo, tem o peso do Porto de Santos no comércio exterior. Só que ele é de alta tecnologia, alto valor agregado. Quem manda mercadorias por avião, o setor de carga de Guarulhos, as pessoas não têm noção do que ele é, o tamanho dele. Ele é hoje o segundo ponto hub mais importante de comércio exterior do Brasil, só perdendo para o Porto de Santos. Então, eu acho que a gente não pode colocar uma empresa Mequetrefe que não serve nem para administrar uma rodoviária como concessionária do aeroporto de Guarulhos. Aí ganha uma concessão aí, a gente fica mais preocupado ainda com o processo de privatização da Sabesp, por exemplo. Exatamente. A gente vê se isso está acontecendo. Já tem a questão da ANEL. Enel, essa italiana aí que cuida da energia, que foi um fiasco, um fracasso, deixou milhares de pessoas sem energia em São Paulo. Agora, e a Sabesp vai melhorar? Você acredita que vai melhorar privatizando? Claro que não vai. Então, esse tipo de coisa, eu acho que tinha que ter um debate maior com a sociedade, né? Não pode ser, eu quero e manda para a Assembleia está sob seu domínio, faz tudo o que você quer. O governador às vezes esquece, Paulo, por exemplo, qual é o pior trecho do metrô de São Paulo? Entre metrô e trens urbanos. É o da Via Rápida, que é a única privada.
Pô, ele tem que explicar isso, ele foge. Aí ele fica falando, quando ele quer falar de privatização, ele quer falar da telefonia. A telefonia não pode ser comparada porque eu tenho a opção de mudar para Claro, para NET, para Vivo, para TIM, para o raio que eu parto a hora que eu quiser, governador. Eu não posso fazer isso em relação à luz elétrica, eu não posso fazer isso em relação à água, eu não posso fazer isso em relação a quem anda de metrô ou de trem naquele trecho da via rápida. É isso que ele esquece. Sem concorrência, a privatização é jogar no colo de um canalha a possibilidade de me impor o que ele quiser, que é o caso de Guarulhos. É a única porta de saída, porque ninguém vai para o Galeão, você é assaltado no caminho, né? Você vai para Belo Horizonte para ir para a Europa? Não, você vai para o Guarulhos, que é o nosso é o maior hub de comércio exterior do Brasil, depois do Porto de Santos. Então, governador, aprende. Vê isso aí, começa a examinar o que está acontecendo. O senhor era o ministro da infraestrutura, o senhor vai ver que o buraco é mais embaixo. Depois do intervalo, parece que o apresentador José Luiz da Atena, que sempre se candidata a tudo e sempre se pré-candidata, né, e desiste, dessa vez parece que ele vai lançar a candidatura. Será que foi ciúme do Pablo Marçal, que lançou e já decolou nos números? Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed e o Edson Carpentielli estão analisando as notícias com você. Edson Carpentielli, dessa vez, será que o Datena vai ser candidato mesmo? Porque toda eleição, nos últimos 10 anos, ele se anuncia como candidato a governador ou a prefeito de São Paulo, como pré-candidato, e depois, durante o percurso, ele desiste. Aí o Celso Russomano vai até o fim, sai na frente e perde. São tradições, né, já se criou uma tradição, essas tradições já foram criadas. Dessa vez, um youtuber, o Pablo Marçal, se lançou, influencer, e já saiu com 10%. Será que o Datena se animou? De jeito nenhum, certeza absoluta que não vai ser candidato. Mas ele vai lançar para candidatura. Mas vai desistir. Se lançar, se é que vai lançar, vai desistir. Já é tradição, né? Agora, esse Pablo Marçal é outro vigarista, picareta, e tem a cara de pau e atacar o Boulos. O Boulos cometeu um erro terrível, que foi livrar da rachadinha o Janones. Mas dizer que o Boulos é invasor e rei da rachadinha. E o amigo dele, a família do amigo dele, família Bolsonaro, viveu 28 anos de rachadinha, pelo amor de Deus. Então ele atacar o Boulos, que defendeu a rachadinha, que está errado, o Boulos cometeu erro, Janones deveria ter sido caçado por causa da rachadinha, mas o Flávio Bolsonaro está na rachadinha. Edson, você viu a votação? Pelo amor de Deus. Você viu a votação? Tem que ter vergonha na cara. Você viu a votação? O Republicanos votou pela inocência dele. Um dos deputados do PL votou pela inocência do Janones. É porque sabe da família Bolsonaro, pô. E o PP também votou. Quer dizer, os partidos de direita votaram a favor do Janones. Porque todos eles fazem, é lógico. Vai livrar a família Bolsonaro. É lógico, eles são hipócritas, né? Exatamente. Agora, esse Pablo Marçal é uma piada, um estelionatário virtual. Mas tem voto. É um estelionatário digital. Pô, mas tá cheio de estelionatário digital. Exatamente. Vamos dar um exemplo? As pessoas falam, Paulo, que nem esse negócio dos 10% dele na pesquisa. Primeiro que isso é balão, né? Depois murcha. Tem uma coisa muito específica que eu acho que as pessoas esquecem um exemplo recente e que a Inglaterra pagou um preço altíssimo por isso. Por conta de fake news e de discursos desse tipo, falsos, feitos pela internet, a Inglaterra pegou e aprovou a saída do mercado comum europeu, que para ela foi um desastre econômico. Um desastre total. A Inglaterra até hoje, é que a discussão veio tanta coisa depois que as pessoas acabaram não falando mais disso, né? Porque logo depois veio pandemia, a guerra da Ucrânia, depois a questão de faixa de gás, a Inglaterra está no meio disso tudo, e as pessoas pararam de falar isso. A Inglaterra está numa crise econômica absurda. A Inglaterra teve três primeiros ministros no espaço de um ano. Isso está acontecendo por quê? Porque subestimaram, o governo subestimou a campanha de fake news que se fez a favor da saída da Inglaterra do mercado comum europeu. Xenofobia. Eram contra essa livre entrada, porque a Inglaterra sempre achou que o resto da Europa, a Europa continental, é lixo. Eles sempre acharam isso. É deles.
A guerra da independência dos Estados Unidos foi sanguinária. Para quem não sabe, foi sanguinária. Os ingleses eram terríveis. E todo o império colonial deles, com a Índia, na África, eles são terríveis. Eles são os responsáveis por tudo que está acontecendo hoje no Oriente Médio, porque eles criaram essas divisões artificiais de países pelo seu próprio interesse, porque aquilo era tudo deles e dos franceses. Então vamos deixar claro, inglês é um povo do cão, mas eles estão pagando hoje um preço altíssimo por acreditar em mentira. Tanto que, você lembra, logo depois é que disseram que a lei não permitia, queriam fazer um novo plebiscito para voltar. E aí a Alemanha falou, agora você não volta. Saiu? Até logo. Vai ter que passar o processo todinho de novo. Então, olhem só o que a mentira e as fake news e essa extrema-direita ridícula, xenófoba, racista, que é a mesma do Brasil. O cara que apoia que chama o Bolsonaro de mito, que é cego, que apoia tudo que o Tarcísio faz, que acha que Valdemar da Costa Neto é o cara, esse cara, ele é racista, ele é xenófobo, ele é imbecil, ele é idiota. E essa gente fez a Inglaterra, hoje está pagando um preço altíssimo, inclusive a sobrevivência do próprio Reino Unido foi colocada em xeque, lembra, Paulo? A Escócia queria romper e continuar no mercado comum europeu, e a Irlanda também. Então aí você vê o problema, e eu estou falando da Irlanda que é independente, mas ela faz parte do Reino Unido. Por que a Irlanda fez isso? Porque a Irlanda que é independente tem fronteira aberta com a Irlanda do Sul, faz parte dos acordos que deram a independência para a Irlanda do Norte. E a Irlanda do Sul, que é inglesa, faz parte do Reino Unido, tem fronteira aberta. Olha um absurdo, a Irlanda do Norte faz parte do mercado comum europeu e tem fronteira aberta com a Irlanda do Sul, que fazendo parte do Reino Unido, consegue mandar mercadoria pelo mesmo preço para lá. Criou um caos, né? Até hoje eles não conseguiram regulamentar isso. Como é que o produto vai no mercado comum europeu para a Irlanda do Norte, passa a fronteira para a Irlanda do Sul e aí consegue ser vendido no Reino Unido pelo preço como se não fosse importação. Olhem o absurdo que eles criaram para eles mesmos. A Escócia chegou a botar invocação sair fora do Reino Unido. Porque a Escócia tem parlamento. Porque ela queria continuar. Mas tudo isso foi colocado por quê? Por esse pessoal de extrema direita. Esse pessoal que cresceu o número deles no mercado comum europeu. Se a Europa permitir que essa turma esteja no poder, vocês vão ver o que aquilo vai virar. Agora, tem outra novidade também na eleição de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas anunciou hoje apoio à colocação do Coronel Ricardo Araújo, que era o indicado pelo Bolsonaro, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Ricardo Nunes à reeleição. Se é o candidato do Tarcísio, do Bolsonaro, o Nunes vai aceitar. E eu ainda acho que o Nunes é o favorito nessa eleição, porque o Boulos vai pagar uma conta um pouco alta aí da queda de popularidade do Lula e também do fato dessas notícias de quem vazou, essas notícias que jogo sujo e da questão da rachadinha. Mas ele tem mesmo a tradição de invasão, né? De pregação da invasão. Né? Mais ou menos, de ocupação de casas que estão desabitadas, não de invadir casa habitada. Por sinal que o prefeito Ricardo Nunes anunciou hoje a desapropriação de 3 imóveis no centro de São Paulo que não cumprem a função social, exatamente isso aí, para habitação popular. Então, eu não sei a opinião do Mohamed, eu acho que o Nunes é o favorito. Eu acho que o Boulos é um demagogo. E eu gostaria de ter uma opção ao Ricardo Nunes. Acho que essa opção é a Tabata. Na minha opinião, a opção a ele é a Tabata. Já a Tabata você considera madura para o processo? Eu acho que ela pode se cercar de gente madura. Ô Paulo, eu uma vez fiz uma observação, logo que o Paulo Alexandre assumiu o governo, e eu falei para ele, falta gente de cabelo branco no teu governo. E eles pagam o preço até hoje. Porque a arrogância do jovem, a arrogância, a prepotência de achar que sabem tudo é o que atrapalha. Às vezes você precisa de cabelo branco. É isso.
Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed e do Edson Carpentieri como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.